E um dia, orando sobre esse texto, eu tive uma percepção. E a percepção que eu compartilho com vocês é a seguinte: só sabe que é melhor dar do que receber quem já precisou receber. Quem já precisou receber. Falar do bolso, falar de doações, falar de oferta é sempre um tabu. Quando alguém liga aqui, pergunta sobre dízimo como ontem, é a mesma, parece que os irmãos do chat levam todo mundo um choque e começa todo mundo, né? Porque dízimo é premido. Não, porque dízimo não é dinheiro, dízimo tem que ser do campo, dízimo não sei o que lá e tal, e começa, e o pau começa a quebrar. Então, parece que a parte mais difícil de se converter do homem é o bolso. É o bolso, né? Falou de dinheiro, os irmãos já começam a se manifestar. O que nós temos na Bíblia? Nós temos na Bíblia uma realidade do dízimo no Antigo Testamento como lei. Então, os judeus, eles davam o dízimo. E o dízimo dos judeus não era 10% só. Quer dizer, dízimo é 10%, né? Mas tem vários tipos de dízimo. No fim, os judeus davam quase 30%. Mas, vamos falar de dízimo, tá? Então, no Antigo Testamento, temos o dízimo. No Novo Testamento, Jesus Cristo disse, presta atenção, isso que você está ouvindo, eu sou pastor, eu não estou legislando em causa própria, porque eu não sou assalariado da igreja, entendeu? Eu sou pastor de uma igreja que nem é obrigado a dar dízimo. Na nossa igreja não tem caderno de dízimo, não tem... Para ser obreiro tem que dar dízimo. Eu sou de uma igreja que eu não sou assalariado e eu da igreja, não recebo salário da igreja, e na nossa igreja não é obrigado a dar dízimo. Então, eu estou falando isso, dando essa introdução, não é porque eu quero me mostrar, não. Inclusive é certo o pastor ser mantido pela igreja. Como eu trabalho fora, eu tenho pouco tempo na igreja para dedicar para a igreja, então não é justo eu receber salário. Então, feitas essas duas introduções, para que você entenda que eu não estou falando isso porque eu tenho interesses sobre isso, tá certo? Então eu não recebo salário de dízimo dos irmãos e eu também, na nossa igreja, não é obrigatório dar dízimo. Pronto. Então, dízimo é obrigatório no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós temos a fala de Jesus dizendo o seguinte: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, vocês nem entram no reino. Vocês nem mesmo entrarão no reino de Deus. Ou seja, como que os judeus trabalham? Com o dízimo. Parece que se vocês ficar nessa historinha de que eu vou contar aqui, no conta-gotas é 1.580, então eu tenho que dar 158,75 centavos. Então não é essa a ideia. Não é essa a ideia. No Novo Testamento, todas as vezes que um cristão está fazendo uma oferta, ele está entregando tudo. E é muito interessante ver isso, porque não é uma regra. Aí você fala assim, pastor, isso é um mandamento? Não, não é um mandamento. Tá, não é um mandamento, mas a igreja entregava tudo, não é? A igreja cristã entregava tudo. Então já fica uma dica. Alguma coisa entre 10% e 100%, 10% como os fariseus e 100% como os cristãos do primeiro século, é a forma como o cristão deveria se comportar. Você está entendendo? Mas a igreja eu não consigo enxergar que a igreja obrigava os irmãos a dar dízimo, até porque a forma que os irmãos entregavam era tudo. Aí a pergunta dele, eles entregavam tudo por quê? Porque eles achavam que Jesus voltava logo? Bom, quando a Bíblia diz que eles vendiam suas propriedades, repartiam, tal, segundo cada um tinha necessidade, e era o coração e a alma da multidão dos que criam, ninguém que considerava uma coisa sua em particular, mas todas as coisas deles eram comum. Ali não está dizendo que eles estavam fazendo aquilo já que ele está voltando, então eu vou entregar isso aqui mesmo. Não diz isso.
parece, e também não fala que é porque eles estavam sendo perseguidos, parece que era um efeito da conversão. Parece que o que estava acontecendo ali era um efeito da conversão. E como efeito da conversão, eles estavam entregando tudo. O que é o mais lógico a gente pensar, porque assim, ó, Jesus Cristo é o nosso Redentor. Ele nos comprou. O que significa? Que ele é nosso dono. Se ele é nosso dono, eu acabei de perder o direito de ser dono desse óculos aqui, desse relógio aqui, dessa camiseta aqui, desse corpo aqui, desse celular aqui, desse computador, dessa água. Por quê? Porque tudo é meu. Essas coisas que eu falei são minhas. Mas eu tenho um dono agora. Então eu não sou mais meu. Quanto mais as coisas que eu tenho. Entende? Então naquele momento, tudo passa a ser de Jesus. A minha vida passa a ser de Jesus. Tudo que eu tenho passa a ser de Jesus. Eu ensino na nossa comunidade, é o seguinte, na hora do ofertório, eu digo assim, olha, ore a Deus e fala para Jesus, Senhor, chegou a hora do ofertório. E agora? O Senhor sabe a minha necessidade, o Senhor sabe a necessidade da tua obra. Como que eu vou servir hoje aqui? Como que eu vou contribuir? Como que eu vou contribuir? E à medida que o Senhor te direcionar, o irmão contribua. Tá certo? Então, é o que eu posso falar sobre isso. Mas eu não enxergo que a igreja dava tudo porque achava que Jesus estava voltando. Ou porque estavam sendo perseguidos. Eu não consigo ver uma conexão com a doação dos irmãos, o desprendimento dos irmãos e com ou a volta de Jesus, a percepção que ele ia voltar logo, ou porque eles estavam sendo perseguidos. Tá certo? Então é isso. O Guilherme está dizendo, tudo que passa a ser de Jesus eu tenho que depositar nos pés do pastor? Não. Você tem que perguntar para Jesus, como eu falei agora, Guilherme, como é que ele quer que você faça com seus bens, com seu tempo, com seus talentos, com tudo. Não é só com o seu dinheiro, é com tudo. Entendeu? Então você ora a Jesus e pergunta para ele, Senhor, o Senhor me comprou, eu sou teu, eu sou tua, Senhor. E agora, o que eu faço sobre isso aqui? Qual é a tua ordem? Então, por exemplo, sábado e domingo eu falei em 2 eventos distintos. Um na Zona Oeste, outro em Diadema. Quando terminou o culto, o pastor da Zona Leste, São Miguel ali, e quando terminou o culto, o pastor lá de Diadema, eram igrejas diferentes, eventos diferentes. Eles vieram com um envelope para mim dar, falar, pastor, isso acontece, né, o tempo todo. E eu falei e Deus falou para mim, hoje você não vai receber não, você já tem gasolina no seu carro, tem comida na sua casa, tá tudo certo com você, não tá? Tá. Então deixa isso aí para outra pessoa que não tem. Então, amém. O pastor veio, falou, pastor, muito obrigado, Deus abençoe, mas não preciso receber. Por quê? Porque eu já tenho recursos. Para vir aqui, para voltar, para pregar e tal. Eu não sou pregador itinerante. Então, sempre quando a gente fala de dinheiro, começa a se levantar as pessoas que são dinheiristas, as pessoas que não contribuem com nada, né? Então, essa é a encrenca, entendeu? São os irmãos que não contribuem com nada. O problema nosso é com os irmãos que não contribuem com nada. E os irmãos que não contribuem com nada, geralmente, os que dão nada, geralmente são aqueles que se levantam contra alguém que está falando sobre ofertar. Como eu disse no começo, parece que a parte mais difícil de se converter do homem é o bolso. Tá certo? Então, pensem nisso, orem sobre isso. De verdade, pensem nisso e orem sobre isso. Quando você for ofertar, ore a Deus. Senhor, sou teu. Essa igreja é tua. O Senhor que sabe a minha necessidade e a minha condição. O Senhor que sabe a necessidade e a condição dessa obra aqui, desse pessoal aqui que eu estou agora. Como eu devo me comportar agora, aqui no momento de ofertar?
O que Deus falar, o irmão faz. Muitas vezes eu rapei a minha carteira, minha conta no banco. Fui lá e depositei. Tá bom. É assim que o senhor quer? Amém. Vai ser assim. Hoje vai ser assim. Amém. Glória a Deus. E Deus seja louvado em tudo. E Deus seja louvado em tudo. Às vezes, eu também não tive dinheiro para dar. E olha, presta atenção. Isso que eu vou falar é meio contra a cultura, né? Porque assim, ó, o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo falou. Eu estou dizendo isso porque isso não aparece nos evangelhos. Isso é o apóstolo Paulo falando. Ele diz que o Senhor Jesus disse que mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. E é uma coisa que você olha e fala assim, peraí, como é que é? É melhor dar do que receber? Parece que se alguém chegar em você e falar assim, você quer dar ou você quer receber? Aí você fala, eu quero receber. Você quer entregar ou você quer receber? Aí você fala assim, eu quero receber. Parece que receber é mais gostoso. Um dia, orando sobre esse texto, achei Atos 20, 35. Tenho-vos mostrado em tudo, trabalhando assim, é mistério socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. E ele está falando de ofertar nesse caso aqui. É melhor ofertar do que receber a oferta. E aí eu falo, meu Deus, por que? Como assim é melhor dar do que receber? Se alguém perguntar, é melhor dar do que receber? Você vai falar, eu quero receber. E um dia, orando sobre esse texto, eu tive uma percepção. E a percepção que eu compartilho com vocês é a seguinte: só sabe que é melhor dar do que receber quem já precisou receber. Quem já precisou receber. Se você já precisou receber, irmão, acabou o arroz, não acabou o dinheiro, acabou o feijão, acabou tudo, não tem dinheiro. Então agora você precisa receber. Então você vai precisar receber. E receber dói, às vezes. Dói, porque mexe com a nossa honra, mexe com a nossa dignidade. Aí você vai lá na igreja e volta com a cesta básica, na garupa da bicicleta, dentro do carro, dentro do ônibus, uma caixa. É bênção, glória a Deus. Mas Jesus, como sempre, está certo. É melhor dar, ter para dar, do que precisar receber. E eu não estou fazendo terrorismo. Estou dizendo de uma experiência, lendo o texto bíblico. Sabe aquele texto que não encaixa? Que você olha e fala, melhor dar do que receber. Eu falo, eu prefiro receber. Aí, orando sobre isso, eu tive essa percepção. Estou compartilhando com vocês. E eu sei... Eu comecei essa resposta falando assim, quando fala de oferta, parece que é mesmo tocar fogo no chat e começa os irmãos e coloca meme, cifrão e não sei o que, como se eu tivesse aqui recolhendo o dinheiro de vocês, fazendo votos financeiros, que não sei o que lá. Então presta atenção, não tô nem aí pro dinheiro de vocês, você tá entendendo? A minha fala aqui é o que a Bíblia diz a respeito. O que a Bíblia Sagrada diz a respeito. E a Bíblia Sagrada diz que é melhor dar do que receber ofertas. Tá bom? Então, quando você vai ofertar, faça como eu estou falando aqui. Faça uma oração, Senhor, estou aqui nessa igreja. E aí? O Senhor sabe a minha necessidade e a necessidade da igreja. O Senhor sabe as minhas condições e as condições da igreja. E aqui? É quanto? O que eu faço aqui? Como eu vou agir aqui? E você vai se surpreender que você vai receber uma direção de Deus sobre como o irmão vai ofertar. Às vezes ele vai, não, 50, põe 50 reais aqui. Às vezes é 2.300. E aí esquece dízimo, cara. Entendeu? Então,